Saúdo você que está me ouvindo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje vou falar de um tema muito polêmico, cujo traz muitas discussões entre os seres humanos, melhor dizendo, dentro das religiões, denominações, as quais existem no mundo. Falo dos dízimos e das ofertas. É um ponto muito determinante para o sucesso na vida de algumas pessoas, como também milhares ficam na retaguarda no aspecto material, da prosperidade, onde se encontram longe daquilo que almeja como sonho, riquezas. Vou citar aqui através da palavra de Deus que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as recolherdes. Se você ler com muita atenção este texto e focar bem nestas palavras de Deus quando ele fala, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Primeiro ele pede que você traga todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Quando Deus fala, trazei todos os dízimos, isso quer dizer claramente que você deverá devolver seu dízimo de toda fonte de renda que você ganhar. Tudo que vem em suas mãos como receita, é necessário que você devolva a 10ª parte para Deus. Voltando ao que eu queria falar, Deus desafia você a fazer prova dele. Quem está desafiando? O próprio Deus, que é dono de tudo e é o Todo-Poderoso e que honra com a sua palavra. E ele ainda fala mais, que vai derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Exatamente como de prática, Deus multiplica tuas finanças, como em tudo ele é farto. Vou te dar um exemplo muito simples de se entender como funciona a matemática de Deus. Você pega uma única semente de qualquer espécie de planta, a coloca em um local dentro da terra e a deixa. Consequentemente, aquela semente vai começar a crescer. Ela vai ter um processo de crescimento. Pouco a pouco, ela vai chegar à sua altura adulta e quando termina o processo de crescimento, está ali a obra de Deus realizada naquela árvore. Já se enxerga a abundância de Deus ali. Você começa a contemplar aquela árvore que um dia pesava menos que 2 gramas, hoje ela está gigante. Ali vemos milhares de galhos sustentando seus frutos que não se consegue contar. E quando pensamos na quantidade de sementes que foi gerada dentro dos frutos daquela respectiva árvore, lembro da passagem da palavra de Deus, quando Abraão orou ao Senhor lhe pedindo um filho para que fosse herdeiro de sua fortuna. Ali Deus o convidou para que saísse de dentro de sua casa e olhasse as estrelas do céu e perguntou-lhe se as podia contar. Ele afirmou: assim será sua descendência no aspecto quantidade. Ele prometeu ainda prosperidade sem limites para eles, e assim como de palavra o fez. Bem assim é com sua vida quando é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Se as pessoas se arrependessem e voltassem ao Senhor, e como sinal de arrependimento passasse a sustentar a obra de Deus e os seus ministros com dízimos e ofertas, o Senhor Deus os abençoaria de forma abundante. Deus espera de nós que demonstremos amor e devoção
a Ele e a sua obra por meio dos dízimos e das ofertas, para que o reino de Deus seja promovido. As bênçãos que acompanham a fidelidade na contribuição financeira virão tanto nesta vida como também na do porvir. Deus também fala em sua palavra 2 versículos antes do que nós lemos, que está em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. As pessoas roubam a Deus ao deixarem de lhe trazer os dízimos, a 10ª parte que se ganha. Por isso Deus ameaça com maldição os que egoisticamente se recusam a contribuir e promete abençoar os que sustentam a sua obra. Dízimos e ofertas, 2 coisas com efeito diferentes na vida das pessoas. Dízimo é a 10ª parte de toda fonte de renda que você ganha e tem como obrigação de devolver ao Senhor. Toda empresa existe funcionários os quais cada um deles tem sua função a exercer dentro dela, para o bom andamento da mesma. Esse costume de exercer tarefa existe também dentro de uma residência comum, não é diferente no mundo espiritual. Como existe o bem e o mal, a carne e o espírito, Deus, o Todo-Poderoso e Justo, contrapartida, existe também o diabo derrotado e pai da mentira. Existem anjos do bem, subalternos às ordens de Deus, como também existem demônios, soldados de Satanás. Ao recusar-se ver seu dízimo ao Senhor, um demônio intitulado como devorador entra em sua vida. Você abriu a porta para que ele entre. E como se chama devorador, assim o faz com suas finanças. Esta é a função do demônio que, por consequência de se negar a devolver a 10ª parte do que se ganha, esse demônio entra em ação na tua vida, não te deixando ser bem-sucedido materialmente falando. Sua vida fica amarrada, acorrentada nas mãos deste demônio por culpa sua, de ser egoísta e não devolver o que de graça recebeste. E Deus requer de você apenas 10%. Quando somos fiéis a Deus, passamos a ter uma vida com liberdade financeira. Agora vou falar de ofertas. Ofertas são contribuição que você pode semear conforme seu coração se comove em dar. Lembrando que Deus pede para depois te dar, e dar muito, ressaltando a pequena história que contei neste vídeo da árvore. Quanto mais você dar de coração, mais Deus multiplicará a sua vida financeira. Seja fiel a Deus, porque Ele está de braços abertos para te abençoar. Ele quer fazer isso. Basta tomarmos atitudes que venham ser a vontade dEle. A vontade dEle é de nos prosperar, é de sermos felizes. Deus é bom em todo tempo, meus amados. Deus é fiel. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é puro, Ele é maravilhoso. Bom, meus amados e amadas, espero que tenham colhido esta palavra com carinho e façam dela a prática em ser contribuinte no reino de Deus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.